Olá! O Centro Espírita Jesus de Nazaré completa, em 2020, 70 anos de trabalho junto à comunidade em Caçador. As palestras públicas elas acontecem à segunda-feira à noite. E nesse momento em que estamos de quarentena, as reflexões acontecem online. E convidamos vocês para esse mês de julho nos acompanhar nas reflexões referentes à família. O tema que vamos abordar é família e o plano divino. E nos inspiramos em Paulo de Tarso, no momento em que encontra com Jesus, e tomado de um consentimento da razão e do coração, ele pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Vamos buscar na doutrina espírita princípios que nos orientem em relação ao plano divino para a família. Quando Jesus explica para Nicodemos que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, ele se refere sobre essa origem que temos em relação ao corpo físico e em relação à realidade espiritual. O espírito sopra onde quer, ouve-lhes a voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do espírito. Somos então convidados a compreender essa verdade proposta pelo Cristo. A doutrina espírita nos apresenta dois princípios importantes na compreensão dessa verdade: a pré-existência da alma e a pluralidade das existências. Nós não sabemos do nosso passado, das nossas experiências anteriores, o que vivemos, exatamente como vivemos. Mas a pluralidade das existências nos permite o recomeçar a cada nova jornada, a cada novo renascimento, recomeçamos do ponto de partida da última vida corpórea. Quando o Evangelho se refere ao Espírito que sopra, se refere a Deus nessa possibilidade de inteligência suprema, de direcionar, sem que muitas vezes nós tenhamos a noção desses planos divinos. Mas também nós, assim, não temos a noção, muitas vezes, do nosso passado e nem a direção para onde nós estamos indo. Nicodemos tinha dificuldade de entender como é que um homem já feito poderia retornar ao ventre de sua mãe. Jesus propõe então a explicação, mostrando que a existência do espírito e ele retoma as vidas corpóreas em diferentes vestes carnais, explicando a situação de Elias que retorna como João Batista. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João e também a lei. Se quiserdes compreender o que foi o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouçam aquele que tiver ouvidos de ouvir. Nos colocando nessa situação, como Nicodemos, diante dessa expectativa da compreensão do retorno à vida corpórea, estamos habituados muitas vezes ainda com essa ideia de aquisição de uma felicidade ou de uma vida futura melhor, tomados pela violência. Assim como na época de Nicodemos e da vigência da lei mosaica, havia a violência do extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a terra prometida. E Jesus vem com uma proposta diferente. Essa nova proposta, essa nova lei fala que o céu se ganha pela caridade e brandura. Esse céu se refere a esse reino novo, essa nova possibilidade de estado de espírito. E nos colocamos então nesse diálogo com o Cristo de compreender o nosso papel em relação à família. Na mesma tranquilidade, quase ingenuidade de Nicodemos, quando entendemos de muitas coisas da terra,
mas uma dificuldade muito grande de assimilar conceitos que dizem respeito à questão espiritual. Não importando a nossa formação, os nossos rótulos, mas exatamente o que é que nós conseguimos desses aprendizados em relação à nossa realidade espiritual, colocar em prática no dia a dia, como a vivência de que somos espíritos em trânsito pela Terra. Conforme o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos diante de dois princípios: a pré-existência da alma, a pluralidade das existências, e a compreensão de uma nova lei, a lei de caridade e da brandura. Nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, apresenta-se dois conceitos: o da família corporal, que é essa família formada pelos laços consanguíneos aqui na Terra, e a família espiritual, que é formada por grupo de espíritos entrelaçados pela afeição, pela simpatia, pela semelhança, pela afinidade. Então, os espíritos, eles podem seguir uns aos outros no processo reencarnatório. Uns podem ficar no mundo espiritual, outros no mundo corpóreo, mas há uma união de pensamento pela afinidade. Aqueles que se conservam livres no plano espiritual, eles velam pelo que estão em cativeiro, os que estão presos no corpo físico, passando pelas dificuldades, entendidas como vicissitudes na Terra. Os mais adiantados se esforçam para fazer com que os retardatários progridam. Mas fica claro que após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Esse conceito de família espiritual, ele envolve uma afeição real. Quanto mais desprendido da matéria, mais fica claro a afeição recíproca. Mais depurado fica em relação ao egoísmo e em relação às paixões. Então, há menos perturbação causada pelo egoísmo e menos sombra oriundo das paixões. Enquanto que, se as relações corpóreas elas forem apenas pelos sentidos, assim que se rompem esses elos de ligação da vida corpórea, não tem motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Então, duráveis são as relações espirituais que levam em consideração os afetos, os vínculos de espírito a espírito. E, se não são duráveis. Eles se rompem na medida em que termina uma vida corpórea. É como se a gente pensasse que poderíamos ter vivido com algumas pessoas durante muitos anos aqui na Terra e, ao voltarmos ao mundo espiritual, nos encontrássemos como estranho em relação a essa família espiritual. Não houve conquista de afetos, não houve aperfeiçoamento dos sentimentos superiores. Os espíritos trazem uma proposta para avaliar o índice de simpatia. E aqui recolhemos algumas reflexões. Tem um sentimento de pertencimento à família no campo corpóreo? Sinto-me unido ao grupo familiar? Tenho demonstrado afeição aos familiares? Há afinidade de caráter, gostos e pendores? Essas reflexões podem nos levar a afirmativas como: tal pessoa parece que não é da família. Então, há um propósito maior em relação aos espíritos que se encontram localizados nas famílias corpóreas e que nem todos trazem as mesmas afinidades, os mesmos pendores, gostos e essa afeição já declarada. A compreensão é de que esse processo de viver em família, ele tem duplo objetivo. Ele vai servir de prova para uns e para outros um meio de progresso. Os espíritos propõem que os maus se melhoram pouco a pouco no contato com os bons e por efeito dos cuidados que se lhe dispensam. E essa reflexão
faz a gente pensar no papel que cada um de nós desempenha no conjunto familiar. Nenhum de nós, até o momento, pode se colocar numa situação de tamanhas virtudes, de conquistas, que se coloque numa posição de doador de virtudes. Todos nós temos aquisições e pendores negativos. Então, de certa forma, estamos num núcleo de aprendizado um com os outros, e essa possibilidade de descobrir o que podemos aprender com o outro leva a uma reflexão no sentido de que a família tem esse objetivo de aprimoramento mesmo, de que esse contato contínuo entre nós permita que nós venhamos a desenvolver valores novos. Mas os espíritos falam que, por efeito dos cuidados que se lhe dispensam, isso significa que aquilo que já é uma aquisição para nós representa o que podemos contribuir para os demais. E muitas vezes no núcleo familiar nós cobramos daqueles que não conhecem o que nós conhecemos, ou que não têm condições de ter comportamento que nós já temos como valores, e esperamos que eles façam o que nós já temos condição de fazer. Por isso, esse efeito dos cuidados é um processo educativo permeado pelo amor. Na medida em que se insere esse conceito de brandura na família, é de que essa ação dos brandos possa abrandar o caráter, apurar os costumes e diminuir as antipatias. Então, as diferentes categorias dos espíritos que se encontram na Terra, elas estão mescladas nas famílias. E dessa forma é que se dá o processo evolutivo. A ideia do aprimoramento na vivência em família. Como Jesus fala que os brandos possuirão a terra, ele dá uma marca especial para a brandura, para os mansos. E aqui projetamos essa brandura como uma virtude essencial na convivência do lar e trazemos outras questões. Sente cólera pelos familiares? Tem apagado a alegria dos que convivem com você? Tem matado a esperança dos mais próximos? Agiu com violência na última semana? Sente-se irritado com algum dos familiares? Convive sem falar com os mais próximos? Simplesmente sem assunto? Foi dormir guardando mágoa no coração? Tem reação negativa à menor contrariedade? Convive com educação de verniz social? Tem sorriso nos lábios e fel no coração? Apresenta atitudes de tirano doméstico? Tem se demonstrado impaciente? Sente revolta? É obediente? É resignado? Apresentou algum acesso de demência? Mantém o ódio e a animosidade? Se respondeu sim a uma dessas questões, nos colocamos todos na posição de espírita. Porque o conceito de espírita é aquele que empreende esforços por domar as suas más inclinações. Então, nos colocamos todos nessa posição do exercício da brandura, de uma forma consciente, de modo a tornar as nossas relações em família um tanto melhores, como uma chave para o progresso individual e coletivo. Os espíritos superiores
explicam nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que a intenção nessas situações, ela agrava ou atenua a falta. Existem 1000 situações, existem 1000 nadas no dia a dia que acabam por ferir. Mas a ofensa, ela sempre exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade. E a lei de amor e caridade, ela deve presidir todas as relações entre os homens. É importante que se mantenha a concórdia e a união. Então, se de alguma forma respondemos positivo para nenhuma das questões formuladas anteriormente, na medida em que fazemos o processo de autoconhecimento, encontramos aí aquilo que pode ser melhorado para contribuir com a concórdia, a união da família. Qualquer ação que seja considerado um golpe na benevolência recíproca e na fraternidade, mantém o ódio e a animosidade. O lar é essa primeira escola, é onde se traz a proposta de inserir conceitos como o que é necessário, o que é supérfluo, onde o fraco e o pacífico não sejam explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Que nas frases do tipo aqui mando e sou obedecido, possa ser pensado que poderia ser acrescentado e sou detestado. A proposta é de que nessa convivência familiar, os conceitos de solidariedade e a compreensão da lei do progresso que se dá por esse atrito, por essa convivência, em busca de um entendimento e de uma convivência melhor, levando à instalação do bem nesse pequeno núcleo, e que esses princípios são levados depois para a sociedade. É compreender que a proposta do Cristo de um mundo ditoso, ela é possível. A dimensão de mundos, né, na pluralidade das existências, mundos que se desenham superiores ao da Terra, onde o bem é a proposta do dia. É como se os espíritos, nesse novo contexto, eles acordassem pela manhã e dissessem a si mesmo: onde está a proposta de fazer o bem? Então, na lei de justiça, para aqueles que, como numa escola, esse novo momento escolar foi alcançado, não teria por que manter ainda o sofrimento causado por aqueles que não adquiriram essa educação. Então, essa seleção ela é muito natural, por afinidade, por atração. Nós somos atraídos a uma convivência dos nossos afins. Se o fardo está pesado na convivência doméstica, na convivência do lar, a proposta do Evangelho é de que o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para frente. Então, sede pacientes. A compreensão de que estamos espiando o passado, mas principalmente estamos nos fortalecendo para o futuro. Vamos trazer algumas situações aqui e as suas origens. O pusilânime, o fraco, ele não pode ser resignado, porque a resignação ela é ativa, tem que ter o consentimento do coração. E falta então força, falta coragem. Do mesmo modo, o orgulhoso e o egoísta, ele não pode ser obediente. São forças que se contrapõem. Se pensamos na cólera, há um nascedouro num pensamento em que o sujeito considera acima de seus irmãos e não suporta uma comparação que possa rebaixar. É o orgulho falando mais alto. E esse orgulho, ele fica ferido, porque ferir é uma característica ligado ao orgulho. E muitos dos momentos passageiros de demência que são apresentados, aqueles momentos de fúria, elas têm origem nesse orgulho ferido. As impaciências, fruto de contrariedades pequenas, pueris, elas se devem à importância que cada um liga à sua personalidade.
e entende que os outros devem se dobrar. Quando joga as coisas, há um convite que se observe a si mesmo. Se visse essa cena, poderia ter medo de si, ou poderia achar uma cena muito ridícula e ser objeto de piedade. A cólera, ela nada remedeia. Ela altera a saúde, compromete a vida e pode levar à prática de muito mal. Há um convite do Espírito Protetor que assina essa mensagem, reforçando um convite a dominar tudo aquilo que contraria a lei de caridade e humildade. Se paramos para pensar que o Cristo veio ao mundo no momento em que a sociedade romana parecia se desmembrava na corrupção, o Cristo vem numa situação conturbada e mostra em cada situação do dia a dia uma postura que leva a um estado de espírito de passar pelas dificuldades, de enfrentar situações e sair fortalecido. Uma clareza mental e um transbordar de sentimentos amorosos. Baseados nessa proposta do Cristo, nós fazemos um convite a todos nessa noite. O convite é de fazer um download de valores para a família. Pensar com cuidado a inserção da caridade e da brandura. A última mensagem que aparece no capítulo Bem-aventurados que são brandos e pacíficos é assinada por Hahnemann. E ele fala em mérito e responsabilidade. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que operam sobre as vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei de progresso. A doutrina espírita apresenta os princípios da pré-existência do espírito e da pluralidade das existências. Trata da individualidade do espírito com progressão indefinida. Consola que, se alguns fraquejam na terra, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda a esperança. Ajudados, encorajados, amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Afirma que há melhoria incessante dos espíritos. Esclarece o plano divino da continuidade das relações, de modo a formar a grande família universal. Nos ensina a trazer Jesus porta dentro do nosso lar, para a vivência da caridade e brandura. Que o convite dessa semana, de vivenciar as diferentes circunstâncias que o lar nos chama, ampliando as nossas possibilidades de exercícios que temos trazido como prioridade em nossas vidas, lembremos de levar o nosso pensamento em prece, buscando força para a resignação e obediência, aquilo que consideramos desafios ao coração e à mente, mas principalmente, nesse clima de prece e de entrega, vamos lembrar da frase de Paulo: Senhor, que queres que eu faça? Fortalecidos por esse intercâmbio espiritual, vamos colocar em prática atitudes novas em busca de dias melhores para todos nós. Que o Pai nos acompanhe, que a alegria se faça presente no dia a dia. Muito obrigado pela atenção e vamos colocar em prática as bênçãos distribuídas pela doutrina espírita.